Uma proposta improvável selou um destino que ninguém poderia prever. Uma mentira bem ensaiada abriu espaço para um amor impossível de conter. Um coração blindado aprendeu a sentir quando era tarde demais para voltar atrás. E um contrato de 7 dias se transformou em uma promessa para toda a vida. Inscreva-se no canal para mais contos de amor que surgem onde menos se espera. O vapor subia da xícara como uma oração silenciosa, mas Marina Santos não tinha tempo para rezar. Suas mãos tremiam não pelo frio da manhã paulistana, mas pelo peso das contas que se acumulavam sobre a mesa de fórmica manchada do seu apartamento. O Hospital São Luís havia ligado mais uma vez, e a voz da recepcionista ainda ecoava em seus ouvidos. Senhora Marina, precisamos definir o pagamento da cirurgia do seu pai até sexta-feira. Na cafeteria Bela Vista, no movimentado centro da cidade, Marina trabalhava há 3 anos. O estabelecimento pequeno, espremido entre um banco e uma loja de roupas, atendia principalmente executivos apressados que mal levantavam os olhos do celular enquanto pediam seus cafés. Ela conhecia os pedidos de cor: expresso duplo para o advogado do 3º andar, cappuccino com açúcar mascavo para a contadora que sempre sorria, café preto sem açúcar para o homem misterioso que se sentava sempre no mesmo canto. Esse último intrigava Marina há semanas. Diferente dos outros clientes, ele chegava sempre no mesmo horário, 10h15 da manhã, e permanecia quase 1 hora, observando o movimento através da vitrine. Usava ternos impecáveis, sapatos de couro italiano que brilhavam mesmo sob a luz fraca da cafeteria, e trazia consigo um ar de mistério, que destoava completamente do ambiente simples do local. Rafael Mendonça não era apenas mais um executivo. Aos 35 anos, havia transformado uma pequena construtora herdada do pai em um império imobiliário que se estendia por todo o país. Seus prédios residenciais e comerciais mudavam a paisagem das cidades, e seu nome aparecia regularmente nas páginas de economia dos jornais. Mas por trás da fachada de sucesso, Rafael carregava um peso que o dinheiro não conseguia aliviar. Seu avô, Antônio Mendonça, estava internado há 2 meses em estado grave. O patriarca da família, que aos 90 anos mantinha a lucidez, afiada de quem construiu um império do nada, fazia apenas um pedido. Queria conhecer a mulher que faria Rafael feliz antes de partir deste mundo. Meu neto, disse ele durante uma das visitas, você tem tudo, mas não tem ninguém. E um homem sem amor é um homem incompleto. O problema era que Rafael nunca havia encontrado alguém que o amasse por quem ele realmente era, e não pelo que possuía. As mulheres de sua classe social o procuravam pela segurança financeira, pela posição social, pelos benefícios de carregar o sobrenome Mendonça. Ele havia tentado relacionamentos sérios, mas sempre sentia que estava sendo colecionado como mais um de seus bens materiais. Foi observando Marina durante aquelas manhãs na cafeteria que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela trabalhava com uma dedicação que ele raramente via nas pessoas de seu círculo social. Tratava cada cliente com gentileza genuína, lembrava dos pedidos habituais e tinha um sorriso que iluminava o rosto, mesmo quando seus olhos denunciavam preocupação. Rafael começou a investigar discretamente. Descobriu que Marina vivia sozinha, em um apartamento alugado no bairro da Liberdade, sustentava o pai doente que precisava de uma cirurgia cara e trabalhava 12 horas por dia para conseguir pagar as contas básicas. Ela era exatamente o oposto de tudo o que conhecia. Pura, trabalhadora, sem interesse em status ou dinheiro, pelo menos não da forma como as outras mulheres demonstravam. Durante 2 semanas, Rafael planejou sua abordagem. Não podia simplesmente chegar e fazer a proposta diretamente. Seria insultante e provavelmente receberia um não como resposta. Precisava criar a situação perfeita, onde ela se sentisse à vontade para considerar sua oferta. Na manhã de quinta-feira, Marina enfrentava sua rotina habitual: acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado porque não tinha dinheiro para o aquecedor, comer um pão com margarina, enquanto calculava mentalmente se o dinheiro do mês daria para comprar o remédio do pai. O diagnóstico havia sido um choque.
Seu pai precisava de uma cirurgia cardíaca que custava R$ 40 mil, uma quantia impossível para quem ganhava 2 salários mínimos. Quando chegou à cafeteria, Dona Rosa, a proprietária, já estava preparando os primeiros cafés do dia. Marina, querida, disse a mulher de 60 anos que a tratava como filha, você tem andado muito magra. Está comendo direito? Estou bem, Dona Rosa, Marina respondeu, amarrando o avental e verificando se a máquina de café estava funcionando perfeitamente. Só um pouco preocupada com as contas, mas nada que eu não consiga resolver. A mentira saiu naturalmente. Marina havia aprendido a esconder suas dificuldades por trás de um sorriso, uma habilidade desenvolvida anos de prática. Não queria preocupar Dona Rosa, que já fazia mais do que devia ao permitir que ela levasse comida para casa nos finais de expediente. O movimento da manhã começou devagar. Os primeiros clientes eram sempre os aposentados do bairro, que vinham mais pela companhia do que pelo café. Dona Mercês pedia sempre um pingado e ficava meia hora contando histórias de sua juventude. Seu João tomava café puro e lia o jornal do dia anterior, comentando as notícias em voz alta, como se esperasse que alguém discordasse dele. Às 10h15 em ponto, como nos últimos 15 dias, o homem do terno impecável entrou na cafeteria. Marina sentiu o coração acelerar levemente. Não sabia explicar por quê, mas a presença dele sempre a deixava nervosa. Talvez fosse a diferença óbvia entre os mundos que habitavam, ou talvez fosse a intensidade com que ele a observava enquanto preparava seu café. Bom dia, disse Rafael, aproximando-se do balcão com passos medidos. O de sempre, por favor. Café preto sem açúcar, Marina repetiu, já colocando a xícara sob a máquina. Vai querer alguma coisa para acompanhar hoje? Na verdade, Rafael pausou, como se estivesse tomando uma decisão importante. Eu gostaria de conversar com você. Você teria alguns minutos quando terminar o movimento da manhã? Marina sentiu o sangue gelar. Será que havia feito algo errado? Talvez ele fosse do Ministério do Trabalho, checando as condições dos funcionários. Ou pior, talvez fosse alguém relacionado às dívidas de seu pai. Conversar sobre o quê? Perguntou, tentando manter a voz firme enquanto entregava o café. Sobre uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros, Rafael disse em voz baixa, cuidando para que ninguém mais ouvisse. Não é nada ilegal ou comprometedor, apenas um acordo comercial que beneficiaria ambos. O coração de Marina disparou. Ela havia ouvido histórias de moças que entraram em esquemas duvidosos por desespero financeiro e todas terminavam mal. Mas algo na voz de Rafael, na forma como ele falava, não parecia ameaçador. Parecia estranhamente como um pedido de ajuda. Eu não faço esse tipo de coisa, ela disse rapidamente, baixando os olhos e fingindo limpar o balcão já limpo. Não, é o que você está pensando, Rafael garantiu, percebendo o mal-entendido. É algo completamente respeitável. Preciso de alguém para interpretar um papel durante uma semana e, em troca, posso resolver todas as suas dificuldades financeiras. É um trabalho como atriz, por assim dizer. Marina levantou os olhos, confusa. Que tipo de papel? Rafael hesitou, por um momento. Tinha ensaiado essa conversa centenas de vezes, mas agora, diante dos olhos castanhos de Marina, as palavras pareciam inadequadas. Preciso que você se passe por minha namorada durante uma semana. É para tranquilizar meu avô que está muito doente. Ele quer me ver feliz antes de... Rafael não conseguiu terminar a frase. É apenas uma encenação. Alguns jantares, talvez uma visita ao hospital, nada mais. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da máquina de café e pelas conversas dos outros clientes. Marina processava a informação, tentando entender se havia ouvido corretamente. Você quer me pagar para fingir ser sua namorada? Perguntou incrédula. Não fingir, Rafael corrigiu. Interpretar. Como uma atriz em uma peça. Uma semana. De seu tempo. Em troca de tudo o que você precisa para a cirurgia de seu pai, e ainda o suficiente para viver tranquila por alguns meses. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Como ele sabia sobre a cirurgia do pai?
sobre suas dificuldades financeiras. A mistura de esperança e medo a deixou tonta. Como você sabe sobre meu pai? Perguntou, a voz saindo como um sussurro. Eu sei porque me interessei por você, Rafael admitiu. Venho aqui há semanas observando como você trabalha, como trata as pessoas, como carrega suas preocupações com dignidade. Preciso de alguém genuína, e você é a pessoa mais real que já conheci. As palavras de Rafael ecoaram na mente de Marina. 40 mil reais. Era exatamente o valor que precisava para a cirurgia do pai. Seria a diferença entre a vida e a tragédia, entre a esperança e o desespero absoluto. Uma semana? Perguntou sua voz ainda incerta. 7 dias. Algumas aparições sociais, um jantar com minha família, talvez uma visita ao hospital. Você seria tratada com todo o respeito, teria roupas adequadas fornecidas e, no final, receberia 50 mil reais em espécie. 50 mil reais. Marina teve que se apoiar no balcão para não cair. Era mais dinheiro do que havia visto na vida inteira. Por que eu? Perguntou, ainda processando a oferta surreal. Porque você é diferente de todas as mulheres que conheço. Você não quer nada de mim além de um salário honesto pelo seu trabalho. E porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me fez acreditar que ainda existem pessoas genuínas neste mundo. Marina olhou ao redor da cafeteria, para Dona Rosa preparando sanduíches atrás do balcão, para os clientes habituais em suas mesas, para a vida simples, mas honesta que levava. Depois, imaginou seu pai na cama, do hospital esperando uma cirurgia que talvez nunca pudesse pagar. Eu preciso pensar, disse finalmente. Rafael acenou com a cabeça e deixou um cartão sobre o balcão. Meu número está aí. Você tem até amanhã de manhã para decidir. Se aceitar, nos encontramos aqui mesmo e eu explico todos os detalhes. Ele se levantou, deixou o dinheiro do café sobre a mesa e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Marina, chamou. Eu sei que parece estranho, mas é apenas um trabalho, uma semana de interpretação que pode mudar sua vida para sempre. E com isso ele saiu, deixando Marina sozinha com o cartão. Entre os dedos trêmulos e uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. A noite chegou sem que Marina conseguisse tirar o cartão da cabeça. Guardado no bolso do uniforme, o pequeno retângulo de papel parecia pesar mais que todo o dinheiro que ela precisava ganhar. 50 mil reais. O número dançava em sua mente, enquanto ela caminhava pelas ruas mal iluminadas do bairro da Liberdade, voltando para casa após mais um dia de trabalho. O apartamento que dividia com o pai era pequeno e modesto. 2 quartos, uma sala que servia também como cozinha, e um banheiro com azulejos que já foram brancos há muito tempo, mas era lar. E Marina havia aprendido a encontrar beleza nas coisas simples, nas plantas que cultivava na pequena varanda, nos livros usados que comprava no sebo da esquina, no cheiro de café que sempre pairava no ar. Seu pai, João Santos, estava sentado na poltrona desgastada, assistindo ao jornal quando ela chegou. Aos 58 anos, havia sido um homem forte, trabalhando como mecânico por mais de 30 anos, até que o coração começou a dar sinais de que não aguentaria mais a rotina pesada. Agora, dependia dos remédios caros e das consultas médicas que consumiam a maior parte da renda familiar. Como foi o dia, filha? Perguntou João, abaixando o volume da televisão quando Marina entrou. Tranquilo, pai. O movimento estava bom hoje, respondeu ela, tentando soar normal enquanto guardava a bolsa e tirava o avental sujo de café. O senhor tomou os remédios? Tomei. Sim. Dona Maria passou aqui de tarde e trouxe uma sopa. Disse que você precisa comer melhor, que está muito magra. Marina sorriu. Dona Maria era a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora viúva que havia assumido o papel de mãe de todos os moradores do prédio. Sempre preocupada, sempre cuidando de alguém, sempre aparecendo na hora certa com uma palavra de conforto ou um prato de comida. Vou esquentar a sopa para nós dois, disse Marina, dirigindo-se para a pequena cozinha. Enquanto mexia a panela, no fogão velho, sua mente voltou inevitavelmente para a proposta de Rafael. Uma semana interpretando o papel de namorada de um milionário. Parecia algo saído de um filme romântico, daqueles que ela assistia nos domingos à tarde,
quando não havia clientes na cafeteria. Mas a vida real era diferente dos filmes, mais complicada, mais perigosa, cheia de consequências que nem sempre terminavam em final feliz. Durante o jantar, pai e filha conversaram sobre amenidades, o time de futebol que João torcia, as fofocas do prédio que Dona Maria havia compartilhado, os planos para o fim de semana. Marina ouvia distraída, parte de sua atenção ainda focada no cartão que agora estava sobre a mesinha de centro, como se fosse um objeto mágico capaz de resolver todos os problemas. Marina. A voz de João a trouxe de volta ao presente. Você está bem? Parece preocupada. Ela hesitou. Poderia contar sobre a proposta? Como explicaria que um estranho havia oferecido mais dinheiro do que eles veriam em anos, em troca de uma encenação de uma semana? João era um homem simples, honesto, que sempre trabalhou duro por cada centavo. O que ele pensaria de uma proposta tão inusitada? É só cansaço, pai, nada demais. Mas João conhecia sua filha melhor do que ela imaginava. 28 anos de convivência haviam ensinado a ele todos os sinais quando Marina estava preocupada. O jeito como mordia o lábio inferior, como brincava com o cabelo, como evitava contato visual direto. Filha, disse ele, pousando a mão calejada sobre a dela, se tem alguma coisa te incomodando, você pode contar para seu pai. Eu posso não ter dinheiro, mas ainda tenho experiência de vida. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como poderia explicar que estava considerando aceitar dinheiro de um estranho? Como poderia admitir que estava tão desesperada que qualquer oportunidade parecia válida? Pai, começou ela, a voz trêmula. E se eu dissesse que apareceu uma oportunidade de conseguir o dinheiro para sua cirurgia? João franziu o senho. Que tipo de oportunidade? Um trabalho temporário, uma semana, pagamento adiantado, dinheiro suficiente para resolver tudo. Marina, Santos, a voz de João ficou séria. Que tipo de trabalho oferece tanto dinheiro assim em tão pouco tempo? Você não está pensando em fazer nada perigoso, está? A preocupação na voz do pai fez o coração de Marina se apertar. Como explicar que a proposta, embora estranha, não envolvia nada ilegal ou perigoso? Como fazê-lo entender que talvez fosse a única chance que teriam? Não é nada perigoso, pai, é como um trabalho de atriz, interpretar um papel por alguns dias. João a observou em silêncio por alguns segundos. A experiência de vida havia ensinado a ele que oportunidades boas demais para ser verdade geralmente vinham com um preço alto demais para ser pago. Filha, disse ele finalmente, eu não quero que você faça nada que possa te prejudicar por minha causa. Minha vida já foi vivida. A sua ainda está começando. Pai, não fale assim, Marina protestou, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Você é tudo o que eu tenho. Não posso perdê-lo. João se levantou da cadeira e abraçou a filha, sentindo como ela parecia frágil entre seus braços. Ele também estava assustado. A cirurgia era sua única chance, e sem ela, sabia que não teria muito tempo. Mas não podia permitir que Marina se colocasse em risco por sua causa. Conta tudo para seu pai, disse ele, afastando-se para olhar nos olhos da filha. Desde o começo. E Marina contou. Falou sobre o homem misterioso que frequentava a cafeteria, sobre a proposta inesperada, sobre a quantia oferecida. Omitiu apenas o fato de que Rafael aparentemente havia investigado sua vida. Isso certamente alarmaria o pai ainda mais. Quando terminou, João permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Finalmente suspirou profundamente. É uma situação muito estranha, filha. Homens ricos não fazem esse tipo de proposta para moças pobres sem ter algum interesse escondido. Ele pareceu sincero, pai. Disse que é para tranquilizar o avô, doente. E você acredita nele? Marina parou para pensar. Acreditava? Havia algo na voz de Rafael, na forma como falara sobre o avô que parecia genuíno. Mas também havia o fato de que ele sabia detalhes sobre sua vida que não deveria saber. Eu acho que sim, respondeu hesitante. Mas também estou com medo. Medo é sinal de inteligência, disse João. Significa que você está pensando nas consequências. Mas às vezes, filha,
A vida nos coloca em situações onde precisamos escolher entre ter medo e ter esperança. Eles conversaram até tarde da noite, pesando os prós e contras da decisão. João fez Marina prometer que, se decidisse aceitar, tomaria todos os cuidados possíveis, que manteria contato constante, que sairia da situação ao primeiro sinal de perigo, que não se deixaria intimidar ou pressionar a fazer algo com que não se sentisse confortável. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do despertador. Havia dormido mal, sonhando com cenários que variavam desde jantares elegantes até situações perigosas das quais não conseguia escapar. Quando se olhou no espelho do banheiro, viu olheiras profundas e um rosto pálido que denunciava a noite. Mal dormida. O caminho até a cafeteria pareceu mais longo que o habitual. A cada passo, Marina mudava de ideia. Primeiro aceitaria a proposta, depois a rejeitaria, depois voltava a considerar aceitar. A indecisão a estava consumindo por dentro. Dona Rosa percebeu imediatamente que algo estava errado. Marina, querida, você está com uma cara terrível. Aconteceu alguma coisa? Não consegui dormir bem, Marina respondeu, amarrando o avental com mãos ainda trêmulas. Só uma noite mal dormida. Mas durante toda a manhã, Marina trabalhou no piloto automático. Servia os cafés, sorria para os clientes, limpava as mesas, mas sua mente estava completamente focada na decisão que precisava tomar. Às 10h15, quando viu Rafael se aproximando da porta da cafeteria, seu coração disparou. Ele entrou com a mesma elegância de sempre, mas Marina percebeu que também parecia ter dormido mal. Havia uma tensão em seus ombros, uma ansiedade disfarçada em seus movimentos medidos. Bom dia, disse ele, aproximando-se do balcão. Bom dia, Marina respondeu, preparando automaticamente o café preto sem açúcar. Você pensou na proposta? Perguntou Rafael, mantendo a voz baixa. Marina respirou fundo. Havia chegado o momento da decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu aceito, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mas tenho algumas condições. Rafael sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Pode falar. Primeiro, eu quero tudo por escrito. Um contrato que deixe claro exatamente o que é esperado de mim e o que não é aceitável. Segundo, eu quero metade do dinheiro adiantado hoje, para pagar a cirurgia do meu pai. E terceiro, ela pausou reunindo coragem. Se em qualquer momento eu me sentir desconfortável ou insegura, posso sair sem perder o que já recebi. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Marina havia visto dele. Aceito todas as condições. Quando você pode começar? Hoje à tarde. Mas primeiro preciso resolver algumas coisas no hospital. Perfeito. Vou preparar o contrato e providenciar o adiantamento. Nos encontramos aqui às 4h e eu explico como tudo vai funcionar. Quando Rafael saiu da cafeteria, Marina percebeu que suas mãos haviam parado de tremer. Pela primeira vez em meses, sentia algo que havia quase esquecido. Esperança. Em poucas horas teria o dinheiro para salvar a vida do pai. E em uma semana, tudo voltaria ao normal. Ela não podia imaginar o quão errada estava sobre a última parte. Às 4h, a cafeteria Bela Vista estava quase vazia. Apenas seu João, não o pai de Marina, mas o senhor que lia jornal todos os dias, ocupava sua mesa habitual no canto, e Dona Rosa organizava os potes de biscoitos atrás do balcão. Marina havia pedido para sair mais cedo, alegando uma consulta médica urgente, o que tecnicamente não era mentira. Ela precisava correr ao hospital para acertar os detalhes da cirurgia do pai. Rafael chegou pontualmente, carregando uma pasta, de couro marrom, e vestindo um terno cinza que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Ele escolheu a mesa mais reservada, no fundo da cafeteria, longe dos ouvidos curiosos. Trouxe tudo como prometido, disse ele, abrindo a pasta e retirando alguns documentos. O contrato, as informações que você precisa saber sobre mim e minha família e isto. Ele deslizou um envelope pardo pela mesa. Marina o abriu com mãos trêmulas e quase perdeu o fôlego ao ver os maços de notas de R$100 organizados cuidadosamente. R$25.000,
Metade do pagamento combinado, mais dinheiro do que havia visto junto na vida inteira. É real, murmurou, tocando delicadamente nas cédulas como se fossem feitas de cristal. É real, confirmou Rafael. E há mais. 25 mil esperando por você no final da semana. Marina fechou o envelope rapidamente, como se alguém pudesse vê-la e descobrir seu segredo. E o contrato? Rafael empurrou um documento de 3 páginas em sua direção. Li tudo com atenção. Está tudo exatamente como conversamos ontem. Marina começou a ler, concentrando-se em cada palavra. O documento era formal, mas escrito, em linguagem clara. Estabelecia que ela, Marina Santos, prestaria serviços de acompanhante social para Rafael Mendonça pelo período de 7 dias, participando de eventos familiares e sociais como sua namorada. O contrato especificava claramente que não havia nenhuma expectativa de intimidade física, além de gestos públicos apropriados, como segurar as mãos ou beijos no rosto. Qualquer tentativa de ultrapassar esses limites resultaria no cancelamento imediato do acordo, com Marina mantendo o valor já recebido. Você levou minhas condições a sério, disse ela, impressionada com o nível de detalhe. Eu disse que respeitaria seus limites e estou cumprindo, Rafael respondeu. Agora preciso te explicar algumas coisas sobre a situação. Ele abriu uma pasta com fotografias e documentos. Esta é minha família. Meu avô, Antônio Mendonça, está internado no Hospital Sírio-Libanês. Ele tem 90 anos e um coração que pode parar a qualquer momento. A única coisa que ele quer antes de partir é me ver feliz e estabelecido com alguém que me ame. Marina olhou para a foto do idoso na cama do hospital. Mesmo doente, seus olhos transmitiam uma força impressionante, o tipo de personalidade que havia construído um império do nada. Minha mãe, Helena Mendonça, Rafael continuou, mostrando a foto de uma mulher elegante na casa dos 60 anos. Ela dirige a fundação da família e tem opiniões muito fortes sobre o tipo de mulher que seria adequada para mim. Não espere que ela seja receptiva no início. E seu pai? Perguntou Marina. Morreu quando eu tinha 15 anos, um acidente de carro. A voz de Rafael ficou mais baixa. Foi meu avô quem me criou a partir daí, quem me ensinou tudo sobre negócios e sobre a vida. Marina percebeu uma vulnerabilidade na voz dele que não havia notado antes. Por trás da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem que genuinamente amava o avô e queria proporcionar a ele um último momento de paz. Que tipo de eventos teremos que frequentar? Perguntou ela. Jantar em família amanhã à noite, para que você conheça minha mãe e meu avô. Uma reunião de negócios na quinta-feira, onde você aparecerá apenas brevemente como minha acompanhante. O aniversário de casamento de uns amigos da família no sábado e algumas visitas ao hospital ao longo da semana. Rafael deslizou mais documentos pela mesa. Estas são informações sobre mim que você precisa memorizar. Minha idade, onde estudei, hobbies, comidas favoritas. E aqui estão as informações sobre nosso suposto relacionamento, como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, nossos planos para o futuro. Marina folheou os papéis, impressionada com o nível de planejamento. Você pensou em tudo. Tive que pensar. Meu avô é um homem muito inteligente, mesmo doente. Se ele perceber que é uma farsa, ficará ainda mais preocupado comigo. E como supostamente nos conhecemos? Perguntou Marina, lendo as anotações. Em uma exposição de arte no MASP, há 6 meses. Você estava admirando um quadro de Portinari. Eu me aproximei para conversar sobre a obra e nos apaixonamos à primeira vista. Temos gostos similares em arte, literatura e música clássica. Marina riu nervosamente. Eu nunca fui ao MASP e não sei nada sobre arte. Por isso teremos algumas horas de preparação antes do jantar de amanhã. Vou te ensinar o básico sobre arte e cultura, para que você possa manter uma conversa superficial se necessário. A realidade da situação começou a pesar sobre Marina. Ela não seria apenas uma acompanhante silenciosa. Teria que interpretar o papel de uma mulher, sofisticada, culta, alguém do mesmo nível social de Rafael. Era como se tivesse concordado em interpretar um personagem completamente diferente de si mesma. Rafael, disse ela,
usando seu nome pela primeira vez. Eu trabalho em uma cafeteria. Nunca estive em um restaurante chique, nunca usei roupas caras, nunca conversei com pessoas ricas. Como vou conseguir convencer sua família de que somos um casal? Rafael a estudou por um momento. Você se subestima, Marina. Você tem algo que a maioria das mulheres do meu círculo social não tem: autenticidade. É isso que fará a diferença. Mas e as roupas? E a maquiagem? E a forma como falo? Já pensei nisso tudo. Rafael tirou um cartão da pasta. Este é o endereço de uma personal shopper. Ela tem instruções para comprar tudo o que você precisa: roupas, sapatos, acessórios, produtos de beleza. Amanhã de manhã você terá uma sessão com uma maquiadora profissional e uma cabeleireira. À tarde, teremos nossa sessão de preparação. Marina olhou para o cartão, sentindo-se como se estivesse prestes a entrar em um mundo completamente diferente. Você realmente pensou em cada detalhe. Tive que pensar. Esta semana precisa ser perfeita pelo meu avô. Houve um momento de silêncio enquanto Marina assimilava todas as informações. A magnitude do que havia concordado em fazer começava a se tornar clara. Ela teria que se transformar completamente, assumir uma identidade nova, conviver com pessoas que viviam em um universo completamente diferente do seu. Marina, a voz de Rafael interrompeu seus pensamentos. Se você quiser desistir, ainda é tempo. Eu entenderia perfeitamente. Ela olhou para o envelope com o dinheiro, pensou no pai em casa esperando notícias sobre a cirurgia e balançou a cabeça. Não, vou desistir. Só estou nervosa. É natural, eu também estou nervoso. Você? Marina pareceu surpresa. Por quê? Rafael hesitou antes de responder. Porque há muito tempo em jogo. Meu avô pode não ter outra chance de me ver feliz. E porque... Ele pausou, como se fosse dizer algo mais, mas mudou de ideia. Porque quero que tudo dê certo. Marina assinou. O contrato com mãos firmes, apesar dos nervos. Quando terminou, Rafael guardou os documentos na pasta e se levantou. O motorista irá buscá-la amanhã às 8 da manhã para levá-la às compras. Às 2 da tarde nos encontramos no meu apartamento para a preparação. O endereço está no cartão. Motorista? Marina quase engasgou. Você tem motorista? Rafael sorriu. Outro daqueles sorrisos genuínos que deixavam seu rosto mais jovem. Marina, a partir de amanhã você também terá motorista. Bem-vinda ao meu mundo. Quando ele saiu, Marina ficou sozinha na mesa, olhando alternadamente para o envelope cheio de dinheiro e para o cartão com o endereço da personal shopper. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Amanhã começaria uma semana que a transformaria em uma pessoa completamente diferente. Ela guardou tudo na bolsa e se dirigiu para o hospital. A cirurgia do pai estava garantida. Essa era a parte importante. O resto ela descobriria conforme fosse vivendo. Mas no fundo do coração, Marina sentia que estava prestes a embarcar em uma aventura que mudaria muito mais do que apenas sua situação financeira. Algo sobre a forma como Rafael falara sobre seu avô, sobre a vulnerabilidade que havia percebido em sua voz, sobre a maneira como ele a olhava, sugeria que os próximos 7 dias seriam muito mais complicados do que um simples trabalho de interpretação. Ela estava certa, embora ainda não soubesse o quanto. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Marina já estava acordada há 1 hora, olhando para o teto do quarto e tentando acreditar que tudo aquilo era real. O envelope com o dinheiro estava guardado no criado mudo, ao lado da foto dela, com o pai tirada no último aniversário dele. Em algumas horas, começaria uma transformação que a levaria para um mundo completamente diferente. João já estava na cozinha quando ela saiu do quarto, preparando o café da manhã com os movimentos cuidadosos de quem estava se sentindo melhor. A notícia de que a cirurgia estava marcada para a próxima semana havia renovado suas esperanças e dado nova energia ao seu corpo cansado. "Bom dia, filha", disse ele, servindo 2 xícaras de café. "Dormiu bem?" "Mais ou menos", Marina respondeu, sentando-se à mesa. "Ainda estou processando tudo o que está acontecendo." "Você tem certeza de que quer fazer isso?"
João perguntou pela 10ª vez desde que ela havia contado sobre o contrato. Ainda não é tarde para desistir. Marina segurou a mão do pai sobre a mesa. Pai, em 1 semana você terá sua cirurgia e eu estarei de volta à vida normal. Vale a pena qualquer desconforto temporário. Às 8h em ponto, uma Mercedes preta parou em frente ao prédio. Marina desceu correndo, depois de se despedir, do pai com um beijo e a promessa de ligar várias vezes durante o dia. O motorista, um homem de meia-idade com um uniforme impecável, abriu a porta traseira para ela com uma reverência respeitosa. Bom dia, Sra. Santos. Meu nome é Carlos e serei seu motorista durante esta semana. O Sr. Rafael me instruiu a levá-la primeiro ao salão de beleza, depois às compras. Marina se acomodou no banco de couro que era mais macio que sua cama, tentando não parecer impressionada demais com o luxo do carro. Obrigada, Carlos. O salão de beleza ficava em Jardins, em um prédio elegante com fachada de vidro e porteiro uniformizado. Marina nunca havia estado em um lugar tão sofisticado. Seus cortes de cabelo eram feitos na cabeleireira do bairro, onde pagava R$ 20 e ainda achava caro. Você deve ser a Marina, disse uma mulher loira e elegante assim que ela entrou. Sou Fernanda, a personal stylist. O Rafael me explicou tudo. Vamos transformá-la em uma princesa. As próximas 3 horas foram como um sonho surreal. Marina foi submetida a tratamentos que não sabia que existiam: hidratação capilar, design de sobrancelhas, manicure e pedicure, limpeza de pele e, finalmente, uma maquiagem que a transformou completamente. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Seus cabelos castanhos, antes sempre presos em um coque simples, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem realçava seus olhos castanhos e dava um brilho especial à sua pele. Ela parecia uma versão sofisticada de si mesma, como se tivesse sido polida até brilhar. Agora vamos às compras, anunciou Fernanda, conduzindo-a de volta ao carro. A boutique ficava na Oscar Freire, a rua mais elegante de São Paulo. Marina havia passado por ali algumas vezes no ônibus, sempre admirando as vitrines cheias de roupas que custavam mais que seu salário mensal. Nunca imaginou que um dia entraria em uma dessas lojas como cliente. Rafael me deu instruções muito específicas, explicou Fernanda enquanto as vendedoras traziam peças selecionadas. Elegante, mas não ostensivo. Sofisticado, mas adequado para uma mulher jovem. Você vai precisar de roupas para diferentes ocasiões, jantares formais, eventos sociais, visitas ao hospital. Marina experimentou vestidos que pareciam ter sido feitos especialmente para ela. Blazers que a faziam parecer uma executiva bem-sucedida, sapatos que transformavam sua postura. Cada peça custava uma fortuna, mas Fernanda pagava tudo sem nem olhar os preços. E para hoje à noite, disse Fernanda, apresentando um vestido azul marinho que era simultaneamente elegante e discreto. Jantar em família requer algo clássico, que não chame atenção demais, mas que mostre bom gosto. Quando terminaram as compras, Marina tinha um guarda-roupa completo de roupas de grife, sapatos de marca, bolsas de couro legítimo e até lingerie de seda que a fazia se sentir como uma mulher completamente diferente. Agora você está pronta para conhecer a família Mendonça, disse Fernanda com um sorriso satisfeito. Lembre-se, postura ereta, passos firmes mas não apressados, e sempre mantenha um sorriso discreto. Carlos a levou até um prédio residencial em Moema, uma das regiões mais nobres da cidade. O apartamento de Rafael ocupava o último andar, com vista panorâmica da cidade. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no hall de entrada, Marina quase perdeu o fôlego. O apartamento era um exemplo de elegância discreta, móveis de design, obras de arte nas paredes, uma decoração que gritava bom gosto e dinheiro sem ser vulgar. Grandes janelas ofereciam uma vista deslumbrante de São Paulo, e Marina se perguntou como era acordar todos os dias com aquela paisagem. Você chegou, disse Rafael aparecendo na sala principal. Ele parou no meio do caminho quando a viu, os olhos se arregalando ligeiramente. Você está diferente. Marina se sentiu subitamente autoconsciente. Diferente como? Linda,
disse ele simplesmente, e houve algo na forma como pronunciou a palavra que fez o coração dela acelerar. Fernanda fez um trabalho excepcional. Eles se sentaram na sala e Rafael abriu uma pasta com mais informações sobre a família. Antes de irmos para o hospital conhecer meu avô, preciso te preparar para conversar com ele. Antônio Mendonça é um homem muito perspicaz, mesmo doente. Ele vai fazer perguntas e você precisa estar preparada. Durante a próxima hora, Rafael contou histórias sobre sua família, seus negócios, seus gostos pessoais. Marina tentava memorizar tudo, mas estava distraída pela proximidade dele. Sentado ao seu lado no sofá, Rafael parecia menos intimidador do que na cafeteria, mais humano. Me fale sobre você, disse ele de repente. Sobre sua vida real, não o que está no contrato. Meu avô pode perguntar sobre sua família, seus sonhos, suas experiências. Marina contou sobre o pai mecânico, sobre a mãe que havia partido quando ela era criança, sobre os empregos que havia tido antes da cafeteria. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas que mostravam genuíno interesse, não apenas necessidade de informação para o papel. Você nunca quis fazer faculdade? Perguntou ele. Sempre quis estudar literatura, Marina admitiu. Mas quando meu pai ficou doente, tive que trabalhar. Os livros ficaram para as noites de insônia. Que tipo de livros você gosta? Clássicos brasileiros, principalmente. Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Sei que deve parecer pretensioso para alguém que só terminou o ensino médio. Não parece pretensioso, Rafael interrompeu. Parece impressionante. A maioria das pessoas do meu círculo social lê apenas revistas de fofoca. Havia algo na voz dele que fez Marina olhar mais atentamente para seu rosto. Por um momento, ela viu não um milionário intimidador, mas um homem que parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Rafael, disse ela hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, por que você nunca se casou de verdade? Quer dizer, você tem tudo. Dinheiro, sucesso, aparência. Deve ter mulheres interessadas. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Porque todas as mulheres que conheci queriam se casar com minha conta bancária, não comigo. É difícil encontrar alguém que te ame pelo que você é quando você nunca sabe se elas te amariam se você fosse pobre. A honestidade na resposta surpreendeu Marina. Você realmente acredita que é impossível encontrar amor verdadeiro? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Eu acreditava que sim. Agora, não tenho mais tanta certeza. Houve um momento de silêncio carregado de significado. Marina sentiu algo mudando entre eles, como se a linha entre interpretação e realidade estivesse se tornando menos clara. Devemos ir, disse Rafael, finalmente quebrando o momento. Meu avô nos espera às 6 e ainda precisamos passar pela joalheria. Joalheria? Marina perguntou confusa. Rafael sorriu, mas desta vez o sorriso parecia um pouco forçado. Claro. Que namorada não usaria um anel de compromisso depois de 6 meses de namoro? Marina olhou para a própria mão, imaginando como seria usar um anel caro, fingir um compromisso que não existia. A linha entre realidade e fantasia estava se tornando mais tênue a cada momento, e ela começava a se perguntar se seria capaz de manter a interpretação sem se perder no processo. Uma hora depois, usando um anel de diamantes que valia mais do que ela ganharia em 10 anos, Marina se dirigia ao hospital para conhecer o homem que mudaria definitivamente o rumo de sua história. O hospital sírio-libanês era um mundo à parte, com corredores que cheiravam a antisséptico e esperança em doses iguais. Marina caminhava ao lado de Rafael pelos corredores de mármore, seus sapatos novos, fazendo um eco suave que parecia anunciar sua presença. O anel de diamantes pesava em seu dedo, como um lembrete constante do papel que estava prestes a interpretar. Ele está no quarto 415, disse Rafael parando em frente ao elevador. Marina, meu avô pode parecer frágil fisicamente, mas mentalmente ele é afiado como uma navalha. Se ele suspeitar que algo não está certo, eu sei. Marina interrompeu suavemente.
ajeitando o colar de pérolas que Fernanda havia escolhido para completar o visual. Vamos fazer isso dar certo. O quarto era uma suíte ampla com vista para o jardim do hospital. Antônio Mendonça estava sentado na poltrona ao lado da janela, vestindo um pijama de seda azul marinho e um roupão bordado com suas iniciais. Apesar dos tubos de oxigênio e dos monitores que registravam seus sinais vitais, seus olhos mantinham o brilho inteligente que havia construído um império. Vovô, disse Rafael, aproximando-se da poltrona. Trouxe alguém muito especial para conhecê-lo. Antônio levantou os olhos e Marina sentiu como se estivesse sendo radiografada. O idoso a estudou por longos segundos, desde os sapatos caros até o penteado impecável, mas foram seus olhos que ele examinou mais demoradamente. Então, esta é a moça que conquistou o coração do meu neto, disse. Antônio, sua voz rouca, mas ainda imponente. Aproxime-se, querida. Estes olhos velhos precisam vê-la melhor. Marina se aproximou, estendendo a mão com elegância estudada. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça. Rafael fala do senhor. Com tanto carinho. Antônio, ele corrigiu, segurando a mão dela entre as suas, surpreendentemente firmes para alguém tão doente. E você é Marina Santos, a mulher que fez meu neto sorrir de verdade pela primeira vez em anos. O senhor exagera, Marina respondeu, sentindo as bochechas corarem ligeiramente. Eu não exagero, minha querida. Conheço este menino desde que ele tinha 15 anos. Vi como ele se fechou depois que perdeu o pai, como se protegeu atrás dos negócios e do dinheiro. Mas desde que começou a falar de você, Antônio olhou para Rafael com um sorriso conhecedor. Bem, digamos que o vi recuperar algo que pensei que havia perdido para sempre. Marina olhou rapidamente para Rafael, que parecia genuinamente tocado pelas palavras do avô. Havia algo na expressão dele que não parecia interpretação. Uma vulnerabilidade real que a fez se perguntar quanto daqueles sentimentos eram verdadeiros. Sentem-se, sentem-se. Antônio gesticulou para as cadeiras próximas. Quero saber tudo sobre como vocês se conheceram. Rafael me contou a história, mas quero ouvir da boca da moça que conquistou o coração mais difícil de São Paulo. Marina respirou fundo, lembrando-se do roteiro que haviam ensaiado. Nos conhecemos no MASP, numa exposição de Portinari. Eu estava admirando o lavrador de café quando Rafael se aproximou. Ah, Portinari, Antônio interrompeu, seus olhos brilhando. Um dos maiores gênios da pintura brasileira. E o que você achou da obra, querida? Marina sentiu o coração acelerar. Eles não haviam preparado detalhes tão específicos sobre arte. Eu fiquei impressionada com a força das mãos do trabalhador. Como Portinari conseguiu transmitir tanto sofrimento e dignidade ao mesmo tempo? Antônio assentiu lentamente. Excelente observação. E você, que trabalha servindo café, deve ter se identificado com a representação do trabalho honesto. A afirmação pegou Marina de surpresa. Como ele sabia sobre seu trabalho na cafeteria? Rafael havia mencionado isso ou o idoso havia descoberto por conta própria? Sim, ela respondeu cuidadosamente. Sempre admirei as pessoas que encontram beleza no trabalho simples. Trabalho simples, Antônio repetiu, saboreando as palavras. Sabe, minha querida, eu comecei vendendo frutas na rua quando tinha 12 anos. Não há nada de simples no trabalho honesto. É a coisa mais nobre que existe. Durante a próxima hora, Antônio fez perguntas sobre a família de Marina, seus sonhos, seus planos com Rafael. Ela navegou pelas respostas com cuidado, misturando verdades com as mentiras necessárias para manter a farsa. Mas o que mais a surpreendia era como o idoso a fazia se sentir à vontade, como se genuinamente se importasse com suas respostas. Rafael, disse Antônio de repente, vá buscar um café para nós três. Quero conversar um pouquinho a sós com Marina. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Conversar sozinha com Antônio não fazia parte do plano. Olhou rapidamente para Rafael, que parecia igualmente apreensivo. Vovô, eu posso pedir para a enfermeira... Vá buscar o café, menino. Antônio insistiu com um tom que não admitia discussão. E não se preocupe, não vou assustar sua namorada. Quando Rafael saiu relutantemente,
Antônio se virou completamente para Marina. Seus olhos, que antes pareciam carinhosos, agora tinham uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sendo julgada. Agora, disse ele, me conta a verdade. O coração de Marina parou. Senhor? Minha querida, Antônio disse suavemente, eu não cheguei aos 90 anos sendo tolo. Vocês dois são bons atores, mas há algumas coisas que não se consegue fingir. Marina sentiu o sangue gelar. Eu não entendo. Vocês não se tocam naturalmente, Antônio explicou. Quando um casal está junto há 6 meses, há uma intimidade inconsciente. Pequenos gestos, olhares cúmplices, a forma como ocupam o espaço juntos. Vocês são cuidadosos demais. Pensam demais antes de cada movimento. Marina abriu a boca para protestar, mas Antônio levantou a mão. Deixe-me terminar, disse ele. Também há o fato de que meu neto nunca mencionou você antes de 2 semanas atrás. E de repente, do nada, ele está perdidamente apaixonado por uma mulher que trabalha numa cafeteria que eu sei muito bem que ele frequenta há apenas 1 mês. As palavras caíram como pedras no estômago de Marina. Eles haviam sido descobertos e ela não sabia como reagir. Deveria continuar fingindo? Confessar tudo? Sair correndo? Senhor Antônio, começou ela, a voz trêmula, eu posso explicar? Não, precisa explicar, ele disse gentilmente. Precisa me contar por que aceitou fazer isso. A bondade inesperada na voz dele fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. Meu pai precisa de uma cirurgia, eu precisava do dinheiro. Antônio assentiu lentamente. E Rafael precisa me ver feliz antes que eu parta. Entendo os motivos de vocês dois. O senhor vai contar para... Ele que descobriu? Marina perguntou, enxugando discretamente os olhos. Isso depende, Antônio respondeu. Depende da sua resposta para a próxima pergunta. Marina esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. O que você sente pelo meu neto? Perguntou Antônio. A pergunta a pegou completamente de surpresa. Nós apenas nos conhecemos ontem direito. Isso não é o que eu perguntei, Antônio insistiu. O que você sente por ele? Não como parte da sua interpretação, mas como Marina Santos, a mulher que trabalha numa cafeteria e ama literatura clássica. Marina hesitou. O que sentia por Rafael? Admiração pela forma como cuidava do avô? Gratidão pelo dinheiro que salvaria a vida de seu pai? Ou havia algo mais, algo que havia começado a crescer quando ele admitiu sua solidão, quando falou sobre nunca encontrar amor verdadeiro? Eu acho que ele é um homem bom, disse ela finalmente. Mais solitário do que deixa transparecer, mais gentil do que as pessoas provavelmente sabem. E eu acho que ele merece ser amado pelo que é, não pelo que tem. Antônio sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que começaram a conversar. Sabe, minha querida, essa é a resposta mais honesta que ouvi sobre meu neto em muito tempo. Mas o senhor vai contar para ele? Marina insistiu. Vou fazer um acordo com você, disse Antônio. Continue interpretando o papel pelo resto da semana, mas desta vez não interprete uma namorada apaixonada. Seja você mesma, Marina Santos, com todas as suas qualidades e defeitos. Deixe meu neto conhecer a mulher real por trás da farsa. Se ele não gostar da mulher real, perguntou Marina. Então pelo menos vocês dois terão descoberto algo verdadeiro em meio a toda essa mentira, Antônio respondeu. E eu terei visto meu neto encontrar algo que vale mais que todo o dinheiro do mundo. Uma chance de amor genuíno. Quando Rafael voltou com o café, encontrou Marina e seu avô conversando animadamente sobre literatura. Havia algo diferente no ar, uma naturalidade que não existia antes. E pela primeira vez desde que havia criado aquele plano elaborado, Rafael se perguntou se não estava prestes a descobrir algo que não havia planejado. Algo real. Os dias seguintes passaram como uma dança delicada entre verdade e mentira. Marina acordava todas as manhãs no pequeno apartamento da Liberdade, beijava a testa do pai, que se preparava para a cirurgia, e então era transportada pelo motorista Carlos para o mundo sofisticado de Rafael Mendonça. A transformação externa,
havia se tornado rotina, mas a transformação interna era muito mais complexa. Na quinta-feira de manhã, Rafael a levou à sede da construtora Mendonça em Associados para a reunião de negócios, onde ela deveria aparecer brevemente como sua acompanhante. O prédio de 20 andares no centro de São Paulo era um monumento ao sucesso da família. Todo em vidro e aço, com um lobby de mármore que ecoava os passos dos executivos que entravam e saíam constantemente. Você só precisa cumprimentar alguns investidores japoneses, explicou Rafael enquanto subiam no elevador privativo até o 20º andar. Eles valorizam muito a estabilidade familiar nos parceiros de negócios. Marina usava um conjunto de saia e blazer cinza que a fazia parecer uma executiva, mas por dentro ainda se sentia como a garçonete da cafeteria. E se eles fizerem perguntas? Responda, com educação, mas mantenha as respostas breves. Você é minha namorada, não uma sócia dos negócios. A reunião aconteceu numa sala de conferências com vista panorâmica da cidade. Marina foi apresentada aos investidores, homens elegantes de meia-idade que a cumprimentaram com reverências respeitosas e sorrisos cordiais. Ela permaneceu ao lado de Rafael durante 15 minutos, sorrindo discretamente e trocando algumas palavras educadas em inglês básico. Quando saíram da sala, Rafael parecia mais relaxado. Você se saiu perfeitamente. Sr. Takahashi comentou que eu parecia um homem realizado. Você pareceu diferente lá dentro, observou Marina enquanto caminhavam pelo corredor. Mais confiante, mais poderoso. É uma persona que desenvolvi. Para os negócios, Rafael admitiu. Às vezes é necessário parecer mais duro do que realmente sou. Eles almoçaram num restaurante japonês elegante, próximo ao escritório, onde Rafael era claramente um cliente VIP. O maître os conduziu à melhor mesa, e o chefe pessoalmente veio cumprimentá-los. Marina observava tudo com fascínio. Era como assistir a um filme sobre um mundo que nunca havia imaginado experimentar. Posso fazer uma pergunta? Disse Marina enquanto experimentava o sashimi mais caro que já havia provado. Sempre. Rafael respondeu servindo saquê para ambos. Você gosta da sua vida? Quer dizer, realmente gosta ou apenas se acostumou com ela? A pergunta o pegou de surpresa. Durante alguns segundos, ele mastigou pensativo, olhando pela janela para o movimento da Avenida Paulista. É uma pergunta interessante, disse finalmente. Eu nunca parei para pensar se gosto ou não. Sempre foi apenas minha vida. Os negócios, as responsabilidades, as expectativas da família. Mas se você pudesse escolher qualquer vida, seria esta? Rafael a estudou com curiosidade. Por que você pergunta? Porque eu sempre achei que pessoas ricas eram automaticamente felizes. Mas conhecendo você, percebo que deve ser complicado nunca saber se as pessoas gostam de você ou do seu dinheiro. A honestidade de Marina o tocou, de uma forma inesperada. Desde a conversa com o avô, ela havia se tornado mais natural, menos preocupada em impressionar e mais interessada em conversar genuinamente. Você está certa, admitiu Rafael. Às vezes me pergunto como seria ter uma vida simples, acordar sem ter que tomar decisões que afetam centenas de funcionários, poder andar na rua sem ser reconhecido, namorar alguém sem me perguntar se ela está interessada no meu patrimônio. E por que não tenta? Marina perguntou. Você é jovem, bem-sucedido. Poderia vender parte dos negócios, viajar pelo mundo, fazer coisas que sempre quis fazer. Rafael riu, mas não era um riso feliz. Porque quando você nasce numa família como a minha, algumas escolhas não são realmente suas. Meu avô construiu tudo isso do nada. Meu pai morreu trabalhando para expandir os negócios. Eu não posso simplesmente largar tudo. Claro que pode, Marina disse com convicção. Talvez não completamente, mas pode encontrar um equilíbrio. Pode escolher ser feliz. Havia algo na forma como ela falava, sem julgamento, apenas com uma simplicidade honesta, que fazia Rafael repensar. Verdades que aceitara como imutáveis durante anos. À tarde, eles visitaram novamente Antônio no hospital. O idoso estava visivelmente mais fraco,
mas seus olhos ainda brilhavam quando viu Marina entrar no quarto. "Minha querida menina", disse ele, estendendo as mãos para ela. "Como foi o dia no mundo dos negócios?" "Interessante", Marina respondeu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Estou aprendendo muito sobre como a outra metade vive." "E o que você acha dessa outra metade?" Antônio perguntou com um sorriso maroto. Marina olhou para Rafael, que estava organizando alguns papéis na mesa ao lado da janela. "Acho que eles são mais parecidos conosco do que gostariam de admitir. Têm as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas necessidades de amor e aceitação." "Muito sábia, minha cara." Antônio assentiu. "É por isso que gosto tanto de você. Não se deixa impressionar facilmente." Durante a visita, Marina notou como Rafael se transformava perto do avô. O empresário calculista desaparecia e, em seu lugar, surgia um homem carinhoso, atencioso, que ajeitava os travesseiros e verificava se o idoso estava confortável. Era evidente o amor profundo entre os dois, e Marina começou a entender melhor por que Rafael havia criado aquela farsa elaborada. "Rafael", disse Antônio de repente, "preciso falar com você sobre os negócios. Marina, querida, você se importaria de nos dar alguns minutos?" Marina saiu para o corredor, caminhando até a área de espera. Pela janela, podia ver o jardim do hospital, onde algumas pessoas passeavam lentamente. Pensou no pai, que faria sua cirurgia na próxima segunda-feira, e sentiu uma onda de gratidão misturada com culpa. Estava salvando a vida dele com uma mentira, mas a mentira estava se tornando algo mais complicado a cada dia. Seus pensamentos foram interrompidos quando Helena Mendonça, a mãe de Rafael, apareceu no corredor. Marina a reconheceu imediatamente. Das fotos, uma mulher elegante nos seus 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um conjunto de joias discretas, mas claramente caras. "Você deve ser Marina", disse Helena, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou Helena, mãe de Rafael." "Senhora Mendonça." Marina se levantou, estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la." "O prazer é meu", Helena respondeu, apertando a mão de Marina com mais força do que o necessário. "Finalmente, conheço a mulher que conquistou meu filho." Havia algo na entonação que deixou Marina alerta. Helena a estudava com a mesma intensidade que Antônio, mas com uma hostilidade mal disfarçada. "Rafael me falou muito sobre a senhora", Marina disse diplomaticamente. "Tenho certeza de que..." "Falou." Helena sorriu novamente, daquela forma que deixava claro que não era um sorriso genuíno. "E me conte, querida, como uma garçonete conseguiu chamar a atenção do herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país." A pergunta era claramente uma provocação, mas Marina havia aprendido a lidar com clientes difíceis na cafeteria. "Acho que foi sorte", respondeu simplesmente. "Às vezes as pessoas se conectam de formas inesperadas." "Sorte", Helena repetiu, saboreando a palavra. "Que interessante. E você acredita que essa sorte vai durar para sempre?" Marina sentiu a tensão crescer. Helena obviamente desaprovava o relacionamento, mesmo acreditando que fosse real. "Não sei sobre para sempre", Marina respondeu honestamente. "Ninguém sabe, mas sei que tenho muito carinho pelo seu filho." "Carinho", Helena murmurou. Que palavra curiosa para descrever amor. Antes que Marina pudesse responder, Rafael apareceu no corredor, imediatamente percebendo a tensão entre as duas mulheres. "Mãe", disse ele, se aproximando e beijando o rosto de Helena. "Não sabia que viria hoje." "Decidi fazer uma visita surpresa", Helena respondeu, olhando significativamente para Marina. "E aproveitei para conhecer melhor sua namorada." "Espero que tenham tido uma boa conversa", Rafael disse, passando o braço pela cintura de Marina num gesto protetor, muito esclarecedora. Helena sorriu mais uma vez. Marina é uma jovem interessante. Quando Helena entrou no quarto para visitar Antônio, Rafael se virou para Marina com expressão preocupada. "O que ela disse para você?" "Nada demais", Marina mentiu. "Apenas estava me conhecendo." Mas Rafael conhecia a mãe bem demais para acreditar que havia sido apenas uma conversa casual.
Helena Mendonça não fazia nada por acaso, e sua visita inesperada certamente tinha um propósito específico. Enquanto voltavam para casa no carro, Marina não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo havia mudado. A hostilidade de Helena havia deixado claro que ela seria um obstáculo, mesmo acreditando que o relacionamento fosse real. E isso a fez se perguntar se Helena estava tão decidida a separá-los quando achava que eles realmente se amavam, o que faria se descobrisse a verdade? A resposta a essa pergunta viria mais cedo do que Marina imaginava. Sexta-feira amanheceu, com uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Marina acordou mais cedo que o habitual, inquieta com um sonho que não conseguia lembrar completamente, mas que havia deixado uma sensação estranha no peito. Eram apenas 2 dias desde que conhecera Helena Mendonça, mas a mulher havia ocupado seus pensamentos de forma perturbadora. João estava na cozinha preparando o café quando ela saiu do quarto, mais animado do que havia estado em meses. A cirurgia estava marcada para segunda-feira, e pela primeira vez em muito tempo, ele falava sobre planos para depois da recuperação. "Sabe, filha", disse ele enquanto Marina se sentava para o café da manhã, "estava pensando que depois da cirurgia podemos fazer aquela viagem para Campos do Jordão, que sempre planejamos." Marina sorriu, sentindo uma pontada de culpa misturada com felicidade. "Claro, pai, será a nossa celebração." "E esse seu trabalho temporário?" João continuou. "Quando termina mesmo?" "Domingo", Marina respondeu. "Na segunda-feira tudo volta ao normal." Mas mesmo enquanto falava, Marina se perguntava se alguma coisa realmente voltaria ao normal. Os últimos dias haviam mudado algo dentro dela, algo que ela ainda não conseguia definir completamente. Carlos chegou pontualmente às 9 horas, mas desta vez, Marina percebeu que ele parecia mais formal que o usual. "Bom dia, dona Marina. O senhor Rafael pediu para levá-la diretamente ao apartamento dele. Disse que é urgente." Marina sentiu um aperto no estômago. "Urgente como?" "Não sei, senhora, ele parecia preocupado." Durante o trajeto até Moema, Marina tentou imaginar o que poderia ter acontecido. Algum problema com o avô? Alguém havia descoberto a farsa? Ou talvez Rafael tivesse simplesmente mudado de ideia sobre todo o acordo? Quando chegou ao apartamento, Rafael estava na varanda, falando ao telefone com voz tensa. Ele acenou para que ela entrasse e terminou a ligação rapidamente. "Marina", disse ele, se aproximando com expressão séria, "temos um problema." O coração dela disparou. "Que tipo de problema?" Rafael suspirou profundamente. "Minha mãe contratou um investigador particular para pesquisar sua vida." Marina sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar no sofá. "O quê?" "Ela suspeita que nosso relacionamento não é real. Não sei exatamente o que a fez desconfiar, mas ontem, à noite, ela me ligou dizendo que havia descoberto coisas interessantes sobre você." "Que tipo de coisas?" Marina perguntou, embora já imaginasse a resposta. "Tudo. Sua situação financeira, as dívidas médicas do seu pai, o fato de que você trabalha numa cafeteria que eu frequento há apenas 1 mês. Rafael passou as mãos pelos cabelos, gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. "Ela vai confrontar você hoje à noite, no jantar de família." Marina se sentou pesadamente no sofá, tentando processar a informação. "E agora cancelamos o jantar? Fingimos que você ficou doente?" "Não podemos cancelar", Rafael disse, sentando-se ao lado dela. "Minha mãe já disse para meu avô que tinha uma surpresa especial para hoje à noite. Se não formos, ele vai ficar desconfiado e preocupado." "Então ela vai me expor na frente do seu avô?" Rafael balançou a cabeça. "Ela é calculista, mas não é cruel. Não faria isso na frente dele, sabendo que o choque poderia afetar sua saúde. Ela provavelmente vai me confrontar em particular primeiro." Marina sentiu uma onda de pânico. "Rafael, eu não posso fazer isso. Não consigo enfrentar sua mãe sabendo que ela descobriu tudo." "Marina, escute." Rafael se virou para ela, pegando suas mãos. "Eu sei que é assustador, mas precisamos terminar essa semana. Meu avô está muito frágil. Se ele descobrir que tudo foi uma farsa agora..." "Eu entendo", Marina disse, tentando controlar a voz trêmula.
Mas sua mãe vai me destroçar. Ela já me odiava quando achava que éramos um casal real. Ela não odeia você, Rafael disse suavemente. Ela tem medo de você. Medo de mim? Marina riu amargamente. Eu sou uma garçonete sem dinheiro. Do que ela poderia ter medo? De que você seja real, Rafael respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. De que você seja exatamente o tipo de pessoa que eu precisava encontrar. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez o coração de Marina acelerar. Por um momento, ela esqueceu completamente da ameaça de Helena e se perdeu nos olhos de Rafael. Rafael, começou ela, mas foi interrompida pelo toque do telefone. Era o hospital. Antônio havia pedido para vê-los mais cedo antes do jantar em família. Disse que tinha algo importante para discutir. Durante o trajeto até o hospital, Marina e Rafael permaneceram em silêncio, cada um perdido, em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao quarto, encontraram Antônio sentado na poltrona, vestindo um terno elegante ao invés do pijama hospitalar. Vovô, disse Rafael surpreso, por que está vestido assim? Porque hoje é um dia especial, Antônio respondeu, com um sorriso misterioso. Sentem-se, vocês dois. Preciso contar uma história. Marina e Rafael se acomodaram nas cadeiras intrigados. Há 60 anos, começou Antônio, eu conheci uma moça numa cafeteria no centro da cidade. Ela trabalhava lá para sustentar a família, e eu era apenas um jovem vendedor que sonhava em construir algo grande. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A coincidência era estranha demais. Eu me apaixonei por ela no primeiro dia, Antônio continuou. Mas achei que uma moça tão pura e trabalhadora jamais se interessaria por alguém como eu. Então criei um plano elaborado para impressioná-la. Fingi ser mais bem-sucedido do que era. Inventei histórias sobre minha família, até mesmo pedi dinheiro emprestado para comprar roupas caras. Rafael franziu o senho. Vovô, o senhor nunca contou essa história antes. Porque me envergonhava dela, Antônio admitiu. A farsa durou 2 semanas. Eu estava pronto para confessar tudo quando ela me disse que havia descoberto a verdade. Soube desde o primeiro dia que eu estava mentindo. E o que ela fez? Marina perguntou, com a voz quase em um sussurro. Ela me disse que não se importava com minha situação financeira, mas que se importava muito com minha honestidade. Disse que se eu conseguisse mentir tão facilmente sobre coisas pequenas, como poderia confiar em mim com coisas importantes como amor e fidelidade? O silêncio no quarto era ensurdecedor. Levei 2 anos convencendo-a de que havia mudado, de que merecia uma segunda chance. 2 anos até ela aceitar se casar comigo. E foram os 58 anos mais felizes da minha vida, até o dia em que ela partiu. Marina sentia lágrimas se formando em seus olhos. Por que está contando isso agora? Antônio se levantou lentamente da poltrona e caminhou até a janela. Porque reconheço os sinais. A forma como vocês se olham quando acham que eu não estou vendo. A tensão entre mentira e verdade. A luta entre o que deveriam sentir e o que realmente sentem. Ele se virou para eles. Eu sei que vocês começaram isso como uma farsa, mas também sei que se tornaram algo real. Rafael abriu a boca para protestar, mas Antônio levantou a mão. Não me insultem negando, disse ele firmemente. Eu posso estar velho, mas não sou cego. A pergunta é, o que vocês vão fazer com essa verdade? Marina olhou para Rafael, vendo seu próprio medo e confusão refletidos nos olhos dele. Eles haviam sido descobertos pelo homem mais importante na vida de Rafael, mas ao invés de raiva, ele estava oferecendo compreensão. Vovô, disse Rafael finalmente, nós nunca quisemos enganá-lo. Eu sei, Antônio interrompeu. Vocês queriam me fazer feliz. E sabem de uma coisa? Conseguiram. Porque pela primeira vez em anos, vi meu neto encontrar alguém que o faz ser uma versão melhor de si. É mesmo. Ele caminhou até Marina e pegou suas mãos. E você, minha querida, encontrou alguém que vê sua verdadeira beleza, não apenas suas dificuldades. Mas e agora? Marina perguntou. Sua mãe sabe a verdade e ela vai... Helena é minha nora e eu a amo como filha, Antônio disse. Mas às vezes ela esquece que proteção excessiva pode machucar mais do que ajudar. Deixem comigo.
Naquele momento, Marina entendeu por que Rafael amava tanto o avô. Antônio Mendonça não era apenas um empresário bem-sucedido, era um homem sábio que compreendia as complexidades do coração humano. Agora, disse Antônio, voltando para a poltrona, vamos para esse jantar em família. E desta vez, quero que vocês sejam completamente honestos, um com o outro e comigo. Chega de interpretar papéis. Quando saíram do hospital, Marina sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. A verdade havia sido revelada, mas ao invés de destruir tudo, havia criado uma possibilidade de algo genuíno. Restava apenas enfrentar Helena Mendonça. E dessa vez, Marina não estaria sozinha. A mansão dos Mendonça, em Alto de Pinheiros, era um testemunho silencioso de 3 gerações de sucesso. Construída nos anos 50 pelo próprio Antônio, a casa combinava elegância clássica com conforto familiar. Jardins meticulosamente cuidados cercavam a propriedade, e através das janelas iluminadas podia-se ver lustres de cristal que refletiam a riqueza acumulada ao longo de décadas. Marina ajustou o vestido preto que Fernanda havia escolhido especialmente para a ocasião. Elegante, mas não chamativo, sofisticado, mas apropriado para uma reunião familiar. Mesmo sabendo que Antônio conhecia a verdade, ela ainda sentia borboletas no estômago ao pensar no confronto iminente com Helena. "Está tudo bem?" Rafael perguntou quando o motorista parou em frente à casa. Ele também parecia nervoso, ajeitando a gravata pela 3ª vez em 5 minutos. "Honestamente, estou apavorada", Marina admitiu. "Sua mãe já não gostava de mim quando achava que éramos um casal real. Imagina agora que sabe a verdade." Rafael virou-se para ela no banco traseiro do carro. "Marina, quero que saiba que, independente do que acontecer hoje à noite, não me arrependo de nada dos últimos dias." Havia algo na voz dele que fez Marina olhar mais atentamente para seu rosto. "Rafael, eu sei que começamos isso como um acordo comercial", ele continuou, "mas você mudou algo em mim, me fez questionar coisas que sempre aceitei como imutáveis, me mostrou que existe beleza na simplicidade, honestidade na vulnerabilidade." Marina sentiu o coração acelerar. "Você também mudou algo em mim. Me mostrou que posso ser mais do que as circunstâncias da minha vida." Por um momento eles se olharam em silêncio, e Marina teve certeza de que Rafael ia beijá-la. Mas o momento foi interrompido quando Carlos abriu a porta do carro. "Chegamos, senhores." A porta da frente foi aberta por Conceição, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos. A mulher de 50 e poucos anos recebeu Marina com um sorriso caloroso, que contrastava completamente com a recepção fria que ela esperava. "Dona Marina", disse Conceição, "que prazer tê-la aqui. O senhor Antônio não para de falar da... Senhora, disse que preparasse o prato favorito dele para hoje. Bacalhau à Gomes de Sá, porque a senhora aprecia culinária tradicional." Marina sorriu, tocada pelo gesto. Mesmo sabendo a verdade, Antônio continuava a protegê-la de todas as formas possíveis. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis antigos de madeira nobre, tapetes persas autênticos e quadros que pareciam ter saído de um museu decoravam os ambientes. Mas havia também toques pessoais que tornavam o espaço acolhedor. Fotografias de família sobre as mesas, plantas bem cuidadas nos cantos e o cheiro caseiro de comida sendo preparada. Helena os esperava, na sala de estar, impecável em um vestido azul marinho e seu colar de pérolas característico. Ela se levantou quando eles entraram, beijou o rosto do filho com carinho genuíno e estendeu a mão para Marina com um sorriso que não enganava ninguém. "Marina", disse ela, "que bom vê-la novamente." "Senhora Mendonça", Marina respondeu, aceitando a mão fria, "obrigada por me receber em sua casa." "Oh, por favor, me chame de Helena", ela disse com uma doçura venenosa. "Afinal, somos quase família, não é?" Rafael lançou um olhar de advertência para a mãe, mas Helena fingiu não notar. "Onde está o vovô?" perguntou Rafael. "Seu avô está descansando um pouco antes do jantar", Helena respondeu. "Ele insistiu em vir direto do hospital, apesar..."
de eu ter sugerido que ficasse mais uma noite para observação. Ele está bem? Marina perguntou, genuinamente preocupada. Fisicamente, sim, Helena respondeu, estudando Marina com atenção. Emocionalmente, bem, ele tem estado muito animado, ultimamente, quase eufórico, eu diria. A forma como ela enfatizou a palavra deixou claro que não considerava isso necessariamente positivo. Conceição apareceu na porta da sala. Dona Helena, o jantar está pronto. Devo avisar o Sr. Antônio? Sim, por favor, Helena respondeu. E coloque a mesa na sala de jantar formal. Hoje é uma ocasião especial. Enquanto esperavam Antônio, Helena ofereceu drinks e fez conversas superficiais sobre o tempo e os negócios. Mas Marina podia sentir a tensão crescendo, como se estivessem todas participando de uma dança elaborada antes da batalha real começar. Antônio desceu as escadas lentamente, apoiado numa bengala elegante de madeira escura. Apesar da idade e da doença, ele ainda mantinha uma presença imponente. Usava um terno de linho bege que o fazia parecer mais um patriarca elegante do que um paciente hospitalar. Minha querida Marina, disse ele, beijando sua testa com carinho paternal. Você está radiante. Obrigada, Sr. Antônio. Como está se sentindo? Melhor do que em meses, ele respondeu, lançando um olhar significativo para Helena. Às vezes, tudo o que precisamos é da companhia das pessoas certas. O jantar foi servido na sala formal. Uma mesa para 8 pessoas, mesmo sendo apenas 4. Conceição havia preparado uma refeição digna de restaurante 5 estrelas. O bacalhau à Gomes de Sá que Antônio havia pedido, acompanhado de legumes grelhados e um vinho português que provavelmente custava mais do que Marina ganhava, em um mês. Durante a primeira parte da refeição, a conversa fluiu naturalmente. Antônio contou histórias sobre a construção da casa. Rafael falou sobre um novo projeto da construtora e Marina até conseguiu relaxar um pouco, mas ela sabia que era apenas a calmaria antes da tempestade. A tempestade chegou na sobremesa. Marina, disse Helena, cortando delicadamente o pudim de leite condensado. Rafael me contou que vocês se conheceram numa exposição de arte. Deve ter sido muito romântico. Marina engoliu em seco. Foi sim. E me conte, Helena continuou com aquele sorriso falso. Qual era a sua exposição favorita antes de conhecer meu filho? Você sempre foi interessada em arte? A pergunta era uma armadilha óbvia. Marina sabia que Helena estava testando seus conhecimentos, procurando inconsistências na história que haviam criado. Honestamente, Marina respondeu, decidindo seguir o conselho de Antônio sobre ser honesta. Eu não. Sabia muito sobre arte até conhecer Rafael. Ele me ensinou a apreciar coisas que nunca havia notado antes. Que interessante, Helena murmurou. E antes de se interessar por arte, quais eram seus hobbies? Eu gosto de ler, Marina respondeu, principalmente literatura clássica brasileira. Ah, a literatura, Helena sorriu. E qual universidade você frequentou? Rafael mencionou que vocês têm formações similares. Desta vez, Marina soube que havia caído na armadilha. Rafael nunca havia dito isso, e eles não haviam preparado uma resposta para essa pergunta específica. Marina começou, mas foi interrompida por Antônio. Helena, disse ele calmamente, mas com um tom que não admitia discussão. Chega. Chega do quê, papai? Helena perguntou, fingindo inocência. Estou apenas conhecendo melhor a namorada. Do meu filho. Você está interrogando uma convidada na minha mesa, Antônio respondeu. Isso é inaceitável. Helena colocou o garfo no prato com mais força do que necessário. Papai, com todo respeito, tenho o direito de me preocupar com meu filho, especialmente quando há inconsistências na história que nos foi contada. Que tipo de inconsistências? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta. Helena abriu a bolsa e retirou uma pasta. Bem, já que insistem em continuar com essa farsa, talvez seja hora de colocar os fatos na mesa. Marina sentiu o sangue gelar quando Helena começou a folhear os documentos. Marina Santos, leu Helena como se estivesse apresentando evidências em um tribunal. 28 anos, ensino médio completo,
Trabalha na cafeteria Bela Vista há 3 anos. Pai internado com problemas cardíacos, dívidas médicas de R$ 42 mil. Salário mensal R$ 2.400. Cada palavra era como uma bofetada. Marina sentia-se completamente exposta, humilhada. Helena, pare com isso agora, Rafael disse, a voz tensa de raiva. E você, meu querido filho, Helena continuou, implacavelmente. Frequenta a cafeteria onde Marina trabalha há exatamente 1 mês. 1 mês, Rafael. E de repente vocês estão namorando há 6 meses? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Então, disse Helena finalmente, alguém gostaria de me explicar quanto custou essa encenação? Foi Antônio quem respondeu, sua voz calma, mas firme. Custou exatamente o que deveria custar, Helena. A chance de ver meu neto encontrar alguém que o ama pelo que ele é, não pelo que... Tem. Helena olhou para o sogro com surpresa. Papai, você sabia? Desde o primeiro dia, Antônio respondeu. E sabe o que mais? Não me importo nem um pouco. E com essa declaração, o jantar da verdade tomou um rumo que ninguém havia previsto. O silêncio na sala de jantar da mansão Mendonça se estendia como uma corda prestes a arrebentar. Helena olhava alternadamente para o sogro e para o filho, tentando processar a revelação de que Antônio sempre soubera da farsa. Marina permanecia imóvel na cadeira, as mãos trêmulas sobre o colo, enquanto Rafael lutava entre a raiva da exposição pública e o alívio de que todos os segredos finalmente estivessem à mesa. Você sabia? Helena repetiu, a voz mais... um sussurro incrédulo do que uma pergunta. Desde o primeiro dia você sabia que eles estavam mentindo. Antônio se recostou na cadeira, seus olhos cansados, mas determinados. Helena, minha querida nora, você acha mesmo que cheguei aos 90? Anos sem aprender a reconhecer quando alguém está representando? Mas por que não disse nada? Helena perguntou, a pasta com os documentos ainda aberta à sua frente, como evidência de uma investigação que se revelara desnecessária. Porque pela primeira vez em anos, vi meu neto sorrir de verdade. Antônio respondeu, estendendo uma das mãos para tocar no braço de Rafael. Porque vi nele uma leveza que não existia desde que perdeu o pai. E porque reconheci em Marina uma pureza de coração que não se pode comprar ou fingir. Marina finalmente encontrou sua voz. Senhor Antônio, eu nunca quis enganá-lo. Quando aceitei esta proposta, estava desesperada, pensando apenas na cirurgia do meu pai. E agora? Antônio interrompeu gentilmente. O que você pensa agora, minha querida? Marina olhou para Rafael, que a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Agora eu não sei mais onde termina a interpretação e onde começam os sentimentos verdadeiros. Rafael se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para o jardim iluminado pelos postes de luz. Eu também não sei, disse ele, a voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Começou como uma farsa, mas em algum momento virou a coisa mais real da minha vida. Helena observava a cena com uma mistura de confusão e algo que parecia ser compreensão lenta. Rafael, mãe, ele se virou para ela. Eu sei que você sempre quis me proteger. Sei que cada mulher que se aproximou de mim nos últimos anos, você investigou, analisou, julgou, e sei que você fez isso por amor. Fiz, Helena confirmou, a voz mais suave agora. Você é meu único filho. Vi tantas pessoas se aproveitarem da nossa família ao longo dos anos, mas Marina não é uma dessas pessoas, Rafael disse, caminhando de volta para a mesa e parando atrás da cadeira de Marina. Ela aceitou este acordo por desespero, não por ganância. E mesmo assim, mesmo fingindo ser minha namorada, ela nunca tentou me impressionar ou me manipular. Ela só... foi ela mesma. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, eu preciso que você saiba que tudo que senti foi real. Cada conversa, cada momento de vulnerabilidade que compartilhou comigo, cada vez que vi você cuidando do seu avô, tudo isso me tocou de uma forma que não esperava. Antônio sorriu, o primeiro sorriso genuíno da noite. Sabem o que vocês dois têm que a maioria dos casais não tem? O quê?
Marina perguntou. Vocês se conheceram sem máscaras sociais, ele explicou. Rafael, você não estava tentando impressioná-la com seu dinheiro porque ela já sabia que era um acordo comercial. E Marina, você não estava tentando conquistá-lo porque acreditava que era apenas um trabalho temporário. Vocês se conheceram de verdade, sem os jogos que geralmente existem nos relacionamentos. Helena escutava em silêncio, observando o Neto e Marina com olhos que começavam a ver além das circunstâncias incomuns do relacionamento. E há mais uma coisa, Antônio continuou, que descobri observando vocês dois esta semana. O que, vovô? Rafael perguntou. Vocês se completam. Rafael, você sempre foi muito sério, muito focado nos negócios. Marina trouxe leveza para a sua vida, te ensinou a valorizar coisas simples. E você, Marina, sempre se subestimou, sempre acreditou que merecia menos. Rafael te mostrou que você é digna de amor e respeito. Marina não conseguiu mais conter as lágrimas. Mas e agora? Como seguimos em frente sabendo como tudo começou? Foi Helena quem respondeu, surpreendendo a todos. Vocês seguem em frente sendo honestos um com o outro daqui para frente, disse ela, fechando a pasta de documentos. O passado trouxe vocês até aqui, mas o futuro depende das escolhas que fizerem agora. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira, de Marina pegando suas mãos entre as dele. Marina Santos, eu não posso mudar como começamos, mas posso escolher como continuamos. Você quer descobrir comigo se o que sentimos é real o suficiente para durar? Além desta semana, Marina olhou nos olhos de Rafael e viu não o milionário intimidador que conhecera na cafeteria, mas o homem vulnerável que havia se apaixonado por ela sem perceber. Sim, sussurrou ela, quero descobrir isso com você. Rafael tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Este não é o anel de diamantes que você usou esta semana. É o anel da minha avó, que meu avô deu para ela quando finalmente conseguiu conquistar seu perdão depois de mentir sobre quem era. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples de ouro com uma pequena esmeralda no centro. Não vale uma fortuna, mas tem uma história de amor verdadeiro. Você aceita usá-lo enquanto descobrimos se nossa história também pode ser verdadeira? Marina estendeu a mão esquerda e Rafael deslizou o anel delicadamente em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Antônio aplaudiu lentamente, os olhos brilhando de satisfação. Agora isso é um pedido de casamento de verdade. Pedido de namoro, Rafael corrigiu sorrindo. Vamos devagar desta vez. Quero fazer tudo certo. Helena se levantou da cadeira e caminhou até Marina. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse. Ela... Julguei você pelas circunstâncias sem ver a pessoa que você realmente é. Senhora Helena, eu entendo suas preocupações, Marina respondeu. Se eu tivesse um filho, provavelmente faria a mesma coisa. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dirigira a Marina. Você pode me chamar de Helena, e se você realmente vai fazer parte desta família, precisa aprender que protegemos uns aos outros. Isso inclui você agora. 3 meses depois, Marina estava na cafeteria Bela Vista, não mais como funcionária, mas como nova proprietária. Rafael havia comprado o estabelecimento de Dona Rosa, que estava pronta para se aposentar, e o havia dado para Marina como presente de namoro. Ela havia insistido em manter o nome original e a atmosfera acolhedora que sempre caracterizara o lugar. João Santos, completamente recuperado da cirurgia cardíaca, ajudava a filha na administração da cafeteria. Ele e Rafael desenvolveram uma amizade genuína, unidos pelo amor compartilhado por Marina e pela paixão por futebol. Bom dia, você vai querer o de sempre? Marina perguntou quando Rafael entrou na cafeteria numa manhã de quinta-feira. Café preto sem açúcar, ele respondeu sorrindo, e a companhia da mulher mais linda de São Paulo. Essa cantada é terrível, Marina riu preparando o café. Mas funcionou, não funcionou? Rafael se inclinou sobre o balcão para beijá-la levemente. Antônio, que agora visitava a cafeteria regularmente, estava sentado em sua mesa favorita lendo o jornal. Vocês dois são piegas demais, gritou do outro lado do estabelecimento, mas estava sorrindo.
O idoso havia se mudado para um apartamento próximo à cafeteria, insistindo que queria passar seus últimos anos perto da neta do coração e longe do ambiente hospitalar. Sua saúde havia melhorado consideravelmente desde que Rafael e Marina assumiram o relacionamento verdadeiro. Helena também se tornara uma visitante regular, inicialmente por dever familiar, mas logo descobrindo que genuinamente gostava da atmosfera descontraída da cafeteria. Ela e Marina desenvolveram uma relação de respeito mútuo que crescia dia após dia. Sabe, disse Rafael, observando o movimento da cafeteria cheia de clientes que riam e conversavam. Acho que este lugar tem algo mágico. O que você quer dizer? Marina perguntou, limpando o balcão. Bem, foi aqui que nos conhecemos. Foi aqui que você aceitou minha proposta maluca. E foi aqui que descobrimos que, às vezes, o amor nasce dos lugares mais inesperados. Marina sorriu, olhando o anel de esmeralda que agora usava com orgulho. Você tem razão. Mas sabe o que mais este lugar tem de especial? O quê? É aqui que duas pessoas completamente diferentes descobriram que o amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro, posição social ou circunstâncias. Tem a ver com encontrar alguém que te ama exatamente como você é. Rafael pegou a mão de Marina sobre o balcão. E você me ama como eu sou? Mesmo sabendo que sou teimoso, workaholic e que às vezes esqueço de tirar o terno mesmo nos fins de semana? Especialmente por causa disso, Marina riu. E você me ama mesmo sabendo que sou teimosa, que acordo de mau humor se não tomo café e que choro assistindo comerciais de margarina. Especialmente por causa disso, Rafael repetiu beijando sua mão. Do outro lado da cafeteria, Antônio dobrou o jornal e observou o casal com satisfação. Sua missão estava cumprida. Havia visto o neto encontrar o amor verdadeiro antes de partir deste mundo. E que amor era esse? Nascido de uma mentira, fortalecido pela verdade e construído sobre a base mais sólida possível, o respeito mútuo e a aceitação incondicional. 6 meses depois, Rafael e Marina se casaram numa cerimônia simples no jardim da mansão dos Mendonça. Antônio foi quem conduziu Marina até o altar, e não havia olho seco entre os convidados quando ele disse: Hoje entrego minha neta do coração para meu neto do coração, sabendo que encontraram um no outro o maior tesouro da vida, o amor verdadeiro. A cafeteria Bela Vista continuou sendo o ponto de encontro de suas vidas. Todas as manhãs, Rafael parava para tomar seu café preto sem açúcar e roubar um beijo da esposa. Todas as tardes, Marina fechava o estabelecimento e eles caminhavam de mãos dadas pelas ruas do centro, conversando sobre seus dias, seus sonhos, seus planos para o futuro. E quando as pessoas perguntavam como se conheceram, eles sorriram e respondiam: em uma cafeteria, onde tudo começou com uma proposta maluca e terminou com o amor da nossa vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado seus corações, assim como tocou o nosso ao contá-la. Esta jornada de amor que nasceu de uma farsa e se transformou em verdade, nos lembra que às vezes os finais mais belos surgem dos começos mais improváveis. Para continuar vivenciando histórias que exploram os mistérios do coração humano, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado, onde descobrirão outros romances que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Se a história de Marina e Rafael os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos e as surpresas que a vida nos reserva. Contem para nós nos comentários. Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode nascer mesmo de circunstâncias inusitadas como a de nossos protagonistas? Compartilhem suas próprias histórias de amor que começaram de forma inesperada. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando as infinitas possibilidades do coração humano. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos lugares mais inesperados. Nos vemos nos comentários.